Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Diego falando aqui do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. Galerinha, hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre aquelas temáticas da Química que os alunos mais têm dificuldade. A parte de massa, mol, massa molar, estequiometria, eu vou começar hoje essa sequência de aulas para ajudar você que tem um grande problema com esse assunto ou que tem muita dificuldade com a química. Mas olha, eu vou te pedir um favor, já vai logo deixando seu like nesse vídeo, deixa aqui um comentário, porque quanto mais comentários tiver aqui, mais o YouTube vai melhor colocar esse vídeo. E compartilha com todos os seus amigos. Aquela galera que tem dificuldade com a química, que se embola nos números, não tem ideia do que é massa, do que é estequiometria, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, já deixou o like? Já deixou um comentário? Então segura que lá vem coisa boa! Vem comigo! Muito bem, meus caros alunos, na aula de hoje eu quero abordar com vocês um tema que é extremamente fundamental na química, que são as relações de massa. Agora, olha só, talvez a sua dificuldade em química seja na estequiometria, né? Quando a gente fala em estequiometria, muita gente já se treme ou sabe que é um assunto que o bicho pega. Mas não adianta eu começar a aula de hoje falando estequiometria se você não sabe o que é massa molar, se você não sabe o que é massa molecular, se você não sabe o que é a constante de Avogadro. Então existe toda uma sequência de passos que eu vou trabalhar aqui com vocês, tudo gratuitamente, tá? Para você chegar no nível de entender estequiometria. Portanto, eu vou te pedir paciência. Acompanhe comigo essa sequência de vídeos que eu vou fazer a partir de hoje, que eu garanto para você que esse assunto não vai ser mais um tormento na sua vida. Show de bola? Combinado? Bom, vamos começar. Quando a gente fala de relações de massa na química, uma das coisas mais triviais que a gente faz no nosso dia a dia é medir. Então, por exemplo, você vai a um supermercado e você compra 3 quilos de batata. 3 quilos é uma medida de massa. Essa medida de massa ela é sempre feita comparando com um padrão que alguém já convencionou previamente. Então, o padrão de massa que hoje nós utilizamos é o quilo. Existem, logicamente, os múltiplos desse padrão, que é a tonelada, o grama, miligrama, enfim. Mas o padrão de massa que a gente usa no nosso dia a dia é o quilograma. Então, basicamente para você entender, quando você vai ao supermercado comprar 3 quilos de batata, você está comprando 3 vezes aquilo que alguém designou como sendo o quilo, que é um padrão de massa. A mesma coisa, galera, funciona para medidas. Então, se uma pessoa ela tem 2 metros de comprimento, significa que ela tem 2 vezes aquilo que alguém convencionou como sendo um metro. Ela mede 2 vezes um padrão convencionado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se quilograma é um dos padrões de massa mais utilizados, assim como metro é um dos padrões de comprimento mais utilizados, a gente precisa ter um parâmetro para medir a massa dos átomos, porque nós sabemos que os átomos eles são entidades extremamente pequenas. A gente não consegue enxergar o átomo devido à sua pequenez. Então você deve imaginar que a massa de um átomo é algo extremamente grande ou pequeno, meu caro aluno? Lógico que pequeno. Então, se a massa do átomo é algo extremamente pequeno, a gente tem que ter um padrão de massa que seja específico para medir massa atômica. Você está entendendo onde eu quero chegar? E como é o nome desse padrão? Unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, meus queridos, ela é representada pela letra U, ou algumas provas colocam UMA. Então, tanto faz. É mais comum usar o MA, unidade de massa atômica. Se para medir a massa de um objeto macroscópico você tem que utilizar um objeto macroscópico, para medir a massa de um átomo você tem que utilizar como padrão um átomo. Nós temos a tabela periódica todinha à nossa disposição. Qual elemento químico os cientistas escolheram para ser o padrão de massa? Resposta: o carbono. Mas professor, por que o carbono? Galera, a gente sabe que a tabela periódica tem uma infinidade de elementos e o carbono ele tem uma representação muito especial nos compostos orgânicos,
Um dos elementos, não é o mais, mas um dos elementos mais abundantes que a gente tem no universo é o carbono. Então, devido a essa grande importância do elemento carbono, escolheram carbono. Poderia ser qualquer outro? Poderia, mas foi escolhido o carbono. Só que o carbono, ele é um átomo ainda relativamente grande. Então significa que a gente não pode pegar um átomo de carbono para usar ele como padrão de massa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fatiar esse átomo de carbono em pedaços. Então, eu quero que vocês imaginem que esse círculo que eu desenhei, ele representa um átomo de carbono. Vale ressaltar que todos vocês têm plena consciência de que os átomos não são esferas, tá, gente? E eu não posso dividir um átomo de carbono como se fosse uma pizza. Então, tudo aqui é hipotético para você entender a lógica, que fique claro isso. Show de bola? Vamos lá. Aqui eu tenho um átomo de carbono. Aí vocês perceberam que eu dividi esse átomo de carbono em 12 fatias iguais. Aí os cientistas, eles escolheram uma fatiazinha dessa aqui para ser a unidade de massa atômica. Primeira pergunta que você deve estar se fazendo. Professor, por que dividir esse carbono em 12 pedaços? Esse 12, galera, também foi uma escolha aleatória. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, tá? Foi dividido em 12 pedaços e uma fatiazinha dessa foi considerada a unidade de massa atômica. Então, galerinha, a unidade de massa atômica, ela representa 1/12 da massa do carbono de número de massa igual a 12. Calma, vou voltar a fita aqui para você entender. Lembra que isso aqui é a representação do carbono, certo? Por que escolheram carbono? Por causa da representação e da importância dele na química orgânica. Tranquilo? Nós pegamos o carbono e dividimos em 12 pedaços. Por que 12 pedaços? Porque sim. Calma, galera. É porque sim. Então, galera, não tem uma explicação do porquê do 12. Aceita que é melhor, tá? Então dividiram lá o carbono em 12 pedacinhos. Aí um pedacinho daquele é o padrão de massa atômica, é a unidade de massa atômica. Agora vê se você entende melhor aqui, ó. A unidade de massa atômica, ela representa 1/12 da nossa pizza aqui, certo? Ela representa 1/12 da massa do carbono. Mas por que o carbono tem número de massa 12? Porque o carbono tem 12 fatias dessa. Então, se você considerou que uma fatia é uma unidade de massa atômica, se o carbono tem 12 fatias, o número de massa dele é igual a 12. Ficou claro isso aí, meus queridos? Só para ilustrar como exemplo, então, para vocês, ó. Uma observação antes. A unidade de massa atômica, galera, em massa, se a gente fosse mensurar ela em grama, ela teria esse valor aqui, ó, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Você não precisa decorar esse número não, tá? Fica tranquilo. Mas só para você ter uma ideia de quão baixo é essa massa. É muito pequena. Então, olha só. Quando você pega um elemento como, por exemplo, o oxigênio, que tem número de massa 16, a massa do oxigênio é igual a 16U, você está dizendo que o oxigênio, a massa dele são 16 fatias da pizza. É como se, em comparação com o carbono, o oxigênio fosse uma pizza de 16 fatias. Na analogia, o hidrogênio é a pizza brotinho, ó. É uma fatia só. Essa é a massa do hidrogênio. Na analogia, o chumbo é uma pizza tamanho família, ó. Ele tem massa 207U, ou seja, a massa dele é uma pizza com 207 fatias. Você está me entendendo? Então é dessa forma que a gente mede a massa dos átomos. Veja bem o que eu falei? É dessa forma que a gente mede a massa dos átomos. E como é que se chama a massa de um átomo? Massa atômica. Esse nome massa atômica, galera, no sentido literal da palavra, é a massa de um único átomo. Lógico que quando a gente fala em um átomo, tenha consciência de que um átomo é uma coisa extremamente pequena. Então você não vai designar essa massa em gramas. Para você que já entende um pouquinho de química, eu não estou falando de massa molar. Vou falar isso na próxima aula. Massa molar é em grama. Só que aqui eu estou falando de massa atômica. Massa atômica não é medida em grama. Massa atômica ela é expressa em U, que é a unidade de massa atômica. Então, quando você tem um átomozinho, a massa dele é expressa em U.
como os exemplos que eu citei para vocês, né? O oxigênio, a massa dele é 16U, o hidrogênio, a massa 1, o chumbo, a massa dele é 207. Tudo bem, meus queridos? Massa de um átomo, massa atômica, expressa em unidade de massa atômica, não é expressa em gramas. Muito bem, meus queridos, estando claro essa parte aí do que é a massa atômica, a gente sabe que normalmente na natureza os átomos não estão isolados, exceto em alguns casos especiais. Na maior parte das vezes eles estão combinados formando as moléculas. Então eu preciso mostrar para vocês também o que é a massa molecular. Se na analogia massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a massa de uma molécula. Vejam bem o que eu falei, uma molécula. É algo infinitamente e extremamente pequeno, ok? A massa molecular, galera, da mesma forma que a massa atômica, ela é expressa em U, em unidades de massa atômica. Vou citar para vocês aqui dois exemplos bem básicos, lembrando que o foco maior dessa aula é para a galera que tem muita dificuldade. Então a gente está trabalhando aqui química do zero, tá? Vamos aqui ver um exemplo. Eu coloquei aqui, galerinha, a molécula de H2SO4. Cadê o meu pincel branco aqui? Tá aqui, ora. Presta atenção, onde é que eu deixo o pincel branco? Ora. Muito bem, meus queridos. Eu vou calcular aqui para vocês a massa do H2SO4. O H2SO4 é uma molécula cujo nome é ácido sulfúrico. Essa molécula, na constituição dela, eu tenho dois átomos de hidrogênio, o H2, eu tenho um átomo de enxofre, que é o S, e 4 átomos de oxigênio. Show de bola? O que eu coloquei para vocês aqui ao lado, galerinha, são as massas da tabela periódica. A massa do hidrogênio é 1, a massa do enxofre é 32 e a massa do oxigênio é 16. Para calcular a massa molecular, galera, é muito fácil. Basta você somar as massas de cada constituinte, levando em consideração a quantidade de cada um deles. Facinho, facinho, facinho. Ó. Vamos começar aqui. Ó. Na molécula de H2SO4 eu tenho 2 hidrogênios, certo? Então seria 2 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1. 2 hidrogênios. Mais eu tenho um enxofre nessa molécula. 1 vezes a massa do enxofre, que é 32. Mais eu tenho 4 oxigênios. 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei a massa de cada elemento desse e multipliquei pela quantidade de cada um deles. E agora eu vou somar. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. Mais 4 vezes 16, que é 64. Somando tudo isso aqui, meus queridos, a gente vai ter 2 mais 32 vai dar 34. 34 com 64 vai dar 98. Esse 98, meus queridos, olha aqui o que a gente tem que colocar. U. Por quê? A massa de uma molécula, ela é medida em unidades de massa atômica. Então, essa aqui seria a massa do H2SO4. Lembra de um detalhe? Esse 98U é a massa de quê, gente? É a massa de uma molécula? Sim. O 98 ele representa a massa de uma molécula. Então quer dizer que uma molécula de ácido sulfúrico é como se ela tivesse uma massa equivalente a uma pizza de 98 fatias. Sacou a ideia? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. C6H12O6. Essa formulazinha aqui, meus queridos, é a fórmula de uma molécula chamada glicose. A glicose, na molécula dela, tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Vamos aqui fazer a armação então. As massas individuais do carbono, 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, tá? Essas massas são fornecidas pela questão, então não precisa decorar isso aí não, fica tranquilo. Vamos aqui comigo. 6 carbonos, 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais eu tenho 6 oxigênios, 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 6 vezes 12, meus queridos, 72. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 6 vai dar 96.
ok? Somando tudo aqui, meus queridos, a gente vai ter 72 com 12 vai dar 84. 84 com 96, isso aqui vai dar 180U. E esse 180 aqui, meus queridos, é a massa molecular da glicose. Esse 180 significa que a glicose é como se fosse uma pizza com 180 fatias. Também uma pizza tamanho família. Apesar do que eu sei que alguns de vocês aí comem 180 fatias no rodízio, tá? Tô de olho em ti. Muito bem, meus queridos, eu quero saber se ficou claro aí na cabecinha dos senhores o que é a unidade de massa atômica, onde ela é usada e qual é a diferença entre massa atômica e massa molecular. Ficou claro isso aí? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá, gente? Pra galera que quer um print da tela aí, aproveita aqui, tô aqui no cantinho, tira aquele print bonito para depois passar aí pro caderno, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, eu separei aqui algumas questõezinhas básicas da teoria envolvida nesse assunto para eu resolver com vocês. Segurem aí na tela a primeira questão. Dadas as afirmações, item 1, a unidade de massa atômica pode ser representada por U. Com certeza, né, meus queridos? A gente acabou de ver. A representação básica da unidade de massa atômica é U, mas lembra que eu falei para vocês que algumas provas colocam UMA. Então, correto aí o item 1, tranquilo. O item 2. A unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo de carbono. Opa! Essa informação 2, ela parece que está correta, mas ela está incompleta. O que ele falou? A unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo de carbono. Só que quando eu vou falar isso, gente, eu tenho que especificar que esse carbono é o carbono de massa 12. Porque eu quero lembrar aos senhores que existem átomos de carbono que têm número de massa 13, existem átomos de carbono que têm número de massa 14. Então, na unidade de massa atômica, o padrão é o carbono 12. Então, essa informação 2 ela está incompleta. Deveria ser a unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono que tem massa 12. Aí estaria correto. Qualquer coisa a menos, a informação está incompleta. Se está incompleta, o item 2 está errado. Olha o item 3. A unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo de carbono de número de massa igual a 12. Perceberam a diferença para o anterior? Agora o item 3 está completo. A definição de unidade de massa atômica está certinha. Então, o item 3 correto. O item 4. A massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa. Essa informação é verdadeira, tá, galera? O número de massa, ele é a representação do número de prótons e nêutrons. Ele é a somatória do número de prótons e nêutrons. A massa atômica é a massa individual de um átomo, que ela é o resultado de uma média, que esse resultado é o resultado da massa da tabela. Esses dois valores, eles são muito próximos. Então, esse item 4 é verdadeiro. Portanto, a alternativa correta dessa questão seria a nossa letra E. Os itens 1, 3 e 4 são as informações corretas. Vamos fazer mais duas questõezinhas, galera? Só para ficar bem clara essa diferença? Segunda questão na tela. Sabendo que a massa atômica da prata é igual a 108U, podemos afirmar que um átomo de prata pesa. Olha, antes de eu começar a ler aí as informações do enunciado, vocês prestaram atenção no que ele falou. Um átomo de prata. O item 1 pesa 108 gramas. Vocês acham que um átomo de prata, que é uma coisa que a gente não consegue enxergar, pesa 108 gramas? Não tem nem cabimento, galera. 108 gramas é a massa de um objeto macroscópico, é a massa de um pratinho de comida, é a massa de alguma coisa que você enxerga. Um átomo de prata você não enxerga. Então, um átomo não pode pesar 108 gramas, beleza? O item 2, 108U. Aí está correto. A massa da prata é 108U, 108 unidades de massa atômica, é a massa de um único átomo de prata. O item 3, 108 vezes mais que o carbono de massa 12. Ele está dizendo que a massa da prata é 108 vezes maior que a massa do carbono. Galera, se a massa da prata é 108,
Isso significa que a massa da prata é 108 vezes 1/12 da massa do carbono. Eu não posso dizer que a massa da prata é 108 vezes a massa do carbono, até porque 108 vezes 12 não vai dar 108. Vocês entenderam? Lembra que o padrão de massa é essa pizzazinha aqui, ó, essa fatia. Então, se a prata pesa 108 unidades de massa atômica, quer dizer que ela é uma pizza com 108 fatias. Eu não posso dizer que a massa da prata é 108 vezes a massa do carbono, porque o carbono já tem 12 fatias. Tudo bem, meus queridos? Vamos para o próximo. O item 4. 108 vezes mais que 1/12 do carbono de massa 12. Aí faz todo o sentido do planeta. Se a massa da prata é 108U, 108U quer dizer que ela pesa 108 vezes 1/12 da massa do carbono. Então, o item 4 aí, certinho, sem problema. O item 5. 9 vezes mais que um átomo de carbono de massa 12. Agora já faz mais sentido. Quanto é que é 9 vezes 12? 108. Então, se 9 vezes 12 é 108, eu posso dizer que a massa da prata dá 9 pizzas dessa aqui. Porque essa pizza tem massa igual a 12. 9 vezes 12 é igual a 108. Então, esse item 5 aí, meus queridos, correto. Por isso que a alternativa aí dessa nossa questão seria a letra C. Vamos fazer mais uma questãozinha, galera. A última para garantir, tá bom? Verdadeiro ou falso? Segura aí o enunciado na tela. Julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Alternativa A. Massa molecular é a massa da molécula expressa em U. Verdadeiro, né, meus queridos? Lembram que a massa molecular é a massa de uma molécula expressa em U. Isso aí a gente viu, tranquilo. Letra B. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula. Verdadeiro. Vocês lembram como a gente calculou a massa molecular da glicose? Nós somamos a massa de todos os átomos que constituem a glicose. Então, a massa molecular é a soma das massas atômicas. Letra C. A massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais que 1/12 do carbono de massa 12. Verdadeiro. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Se a massa da glicose é 180U, quer dizer que a glicose pesa 180 vezes 1/12 da massa do carbono com massa 12. Então, essa informação aí, verdadeira. Letra D. Uma molécula de glicose pesa 180 gramas. Uma molécula de glicose, 180 gramas? Não tem como, né, gente? Lembra que uma molécula a gente não enxerga. Então, a massa de uma molécula tem que ser em U. Então, essa informação está falsa. Uma molécula de glicose pesa 180 U. Aí faz mais sentido, não é? Uma molécula, 180 unidades de massa atômica. Correto. Uma molécula de glicose pesa 180 vezes mais que um átomo de carbono. Uma molécula de glicose pesa 180 vezes mais que um átomo de carbono. 180, galera, vezes 12 não vai dar 180. Lembra qual que é o certo? Se a massa da glicose é 180U, quer dizer que ela pesa 180 vezes 1/12 da massa do carbono. O que essas questões de verdadeiro ou falso tentam te colocar, tentam jogar a pegadinha para você, é dizer que a massa da glicose é 180 vezes a massa do carbono. Mas eles esquecem dessa fração, que vocês lembram que a unidade de massa atômica ela é 1/12 da massa do carbono. Vocês estão me entendendo? Então, se a glicose pesa 180U, é 180 vezes 1/12 da massa desse carbono. Então, essa informação está errada. Letra G. Uma molécula de glicose pesa 180 vezes mais que 1/12 do carbono de massa 12. Aí já faz todo sentido. Lembra que eu já expliquei essa informação várias vezes, né? 180 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Então, informação correta. Uma molécula de glicose pesa 15 vezes mais que um átomo de carbono de massa 12. 15 vezes mais que um carbono de massa 12. Quanto é 15 vezes 12, galera? É 180. Então tá correto, né? Então a glicose pesa 15 vezes mais que um átomo de carbono, porque 15 vezes 12 é igual a 180. Tudo bem, meus queridos? Ficou claro isso aí? Deu para entender direitinho? Ó, essa aqui foi só a primeira aula. Primeira aula conceitual, extremamente básica. Na próxima aula eu já vou te ensinar o que é essa tal de massa molar.
Aí que a gente vai começar a trabalhar com grama, vou te explicar na próxima aula o que é mol e o que é a constante de Avogadro. Se você chegou até aqui nessa aula, galera, eu tenho certeza que esse vídeo de alguma forma te ajudou. Então, se esse vídeo te ajudou, espalhe essa mensagem para todo mundo, galera. Vamos fazer essa comunidade crescer. O meu objetivo aqui é levar para vocês de tudo isso de maneira gratuita. Uma aula de qualidade, com exercícios de qualidade e tudo isso sem cobrar de vocês absolutamente nada. Mas para crescer essa comunidade, eu preciso do seu like, do seu comentário nesse vídeo e que você espalhe isso aí em todos os seus grupos, nas suas redes sociais, porque crescendo essa comunidade eu consigo cada vez mais produzir mais conteúdo para vocês e tudo de maneira gratuita. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente se vê na próxima aula. Aproveitem também, galera, e me sigam no Instagram aqui, tá? Que tem muita coisa que eu acabo postando por lá. Volto já já pra gente continuar essa sequência de videoaulas. Grande abraço para vocês, galera. Valeu!